razoável. Essa era a condição de um escravo fugitivo que defraudava o seu senhor. No Império Romano havia 60 milhões de escravos e o perigo de revolta era constante. Um escravo rebelde era punido rapidamente. Ele podia ser marcado com um ferro em brasa na testa com a letra F de fugitivo, ou podia ser crucificado. A lei romana praticamente não impunha limites ao poder de um senhor sobre o seu escravo. Um ladrão e um escravo fugitivo não tinham direito de serem perdoados, de pedir perdão. Onésimo, cujo nome significa útil, havia sido escravo na casa de Filemão e agora era um convertido à fé em Cristo. Filemão era um líder na igreja, na nova igreja de Colossos, e se tornou cristão por meio da pregação de Paulo, do apóstolo Paulo. Naquela época, a escravidão era uma característica aceita da sociedade, era uma instituição, vamos dizer assim, tanto na cultura grega quanto romana. A atitude de Paulo, então, pedindo por Onésimo para Filemão, era um desafio em diferentes sentidos. Por um lado, Onésimo, se retornasse a Filemão, era um retorno potencialmente perigoso, Ele poderia ser escravizado novamente e ser brutalmente punido, até mesmo morto. Por outro lado, pedir a Filemão que recebesse Onésimo de volta poderia ser ofensivo e constrangedor para Filemão. Então, é óbvio que é uma situação na qual a gente se pergunta: será que Onésimo sobreviveria? E Filemão, será que ele seria capaz de se relacionar com Onésimo como um irmão e não mais como um escravo, como uma pessoa e não como uma coisa, O que diria a comunidade reunida na casa de Filemão? Bom, a resposta de Filemão ao pedido de Paulo teria implicações complexas que poderiam colocar em risco a sua autoridade, a sua reputação e a sua propriedade. Afinal de contas, o escravo era propriedade do seu senhor, E se um escravo rebelde volta e é recebido, acolhido, então o que isso vai significar para com o restante, vamos dizer assim, da propriedade, com os outros escravos, Então, é uma resposta complexa a que Paulo vai dar, ao que Filemão vai dar a esse pedido de Paulo, Poderia romper a expectativa social, por exemplo, a noção de governança e muito mais. Havia muita coisa em jogo aí. Não era uma decisão fácil, portanto, nem para Filemão e nem para Onésimo. Embora o apóstolo Paulo não tivesse a intenção de inverter os códigos e valores sociais, ele acabou fazendo isso e contribuindo para tal, ou então contribuindo para tal, Paulo não era exatamente um defensor da abolição da escravidão, mas ele acabou semeando essa possibilidade. Assim como Filemão, nessa situação, nós também somos confrontados com questões e situações que desafiam os nossos valores, a nossa cultura, nossas estruturas sociais, a maneira como as coisas estão organizadas na sociedade, na comunidade, na família, na nossa cabeça, Também nós somos chamadas a rever nossos conceitos e a renovar a nossa maneira de pensar. Somos convidados a colocar o nosso coração
nos processos de tomada de decisão que nós fazemos e julgar os outros com base no amor. É isso uma lição que nós aprendemos da leitura desse texto. E eu queria perguntar para vocês, quantas pessoas na nossa sociedade, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades são consideradas imperdoáveis? Não é? Aquelas para quem se diz, para você não tem perdão. Quem são essas pessoas? Alguém já disse para você que você não tem perdão? Tem pessoas que são consideradas imperdoáveis, né, gente? A gente sabe disso, seja por sua cor de pele, sua origem social, sua orientação sexual, de repente, seus posicionamentos políticos, sua defesa de determinados direitos ou o seu pertencimento religioso. Hoje está acontecendo a 17ª caminhada em defesa da liberdade religiosa aqui em Niterói. Vocês sabem disso? Sabem? Não? Alguns sabem, outros não. Então, a concentração está exatamente começando agora lá na praia de Caraí. Por que essa caminhada acontece? Ela acontece porque nas últimas décadas o Brasil viu aumentar os casos de intolerância religiosa, não é isso? A gente não escuta de vez em quando a Cailane que levou uma pedrada, né, na cabeça, enfim, um terreiro que foi destruído, pessoas que apanharam, né, na última reunião que nós tivemos da comissão interreligiosa aqui de Niterói, houve um relato de 2 mulheres que levaram uma surra porque pertenciam a uma determinada religião. As pessoas que pertencem a religiões principalmente de matriz africana, como é o caso do candomblé e da umbanda, não é, que alguns conhecem como macumba, né? Se tornaram alvo de violência de grupos cristãos que, ao pensar que essas religiões são do diabo, se julgam o direito de agredir os seus seguidores e as suas seguidoras e os seus lugares de templo, os seus terreiros de culto, os seus terreiros. Os agressores consideram imperdoável o fato de que haja gente que opte por essas religiões. Vocês já escutaram isso? Já escutaram falar que a macumba é do demônio? Quer dizer, que o candomblé é do demônio, que o pessoal, não é? E o que vocês acham? Está certo isso? Está errado? Ai, que bom! A maior parte de vocês disse que acha que é errado. Muito bem, fiquei feliz. É isso, gente. A macumba, ou seja, o candomblé, não é? As religiões, outras religiões, sejam quais forem, elas não pertencem ao demônio, elas não pertencem ao diabo. Toda estrutura religiosa tem coisas que são positivas e tem coisas que são negativas, né? É assim com a nossa religião e é assim também com as religiões de matriz africana ou com qualquer outra. Dizer que uma determinada religião pertence ao diabo ou ao demônio é tentar tirar dela a respeitabilidade, transformando-a em pária social. Quando nós transformamos uma pessoa ou um grupo de pessoas, pelo motivo que for, em pária social, ou seja, em algo que não é aceitável, que é imperdoável, que não deveria existir, nós estamos expondo essa pessoa ou grupo à violência. Por quê? Porque nós retiramos dela a sua dignidade, o seu lugar social, o seu direito de existir. Então, se esta pessoa ou se este grupo não tem direito de existir, então eu tenho direito de matar. Não é assim? Essa é a concatenização, vamos dizer assim, de ideias, a lógica que subjaz
a esse tipo de pensamento é essa. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. Essas religiões, assim como a nossa, merecem todo respeito. E é por isso que a gente caminha para dizer que a liberdade religiosa é um valor que nós defendemos. Liberdade não é sinônimo de liberdade para agredir. Tem pessoas que confundem isso. Liberdade não é para agredir. Liberdade é para respeitar. Quando nós dizemos que nós defendemos a liberdade religiosa, nós estamos reconhecendo que o Brasil é um país multirreligioso e que todas as religiões são livres para existir e precisam conviver em paz. Isso é um princípio constitucional, está escrito na lei maior do país e em todas as convenções internacionais de direitos humanos. Mas mais do que isso, precisa estar escrito no nosso coração. O respeito pelo outro, pela outra, que é diferente de nós, que tem características diferentes das nossas, precisa estar escrito no nosso coração. Quando a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, que candomblé ou umbanda, não é? São religiões de respeito, que outras pessoas que têm uma sexualidade diferente da nossa, que têm uma cor diferente da nossa, que têm uma etnia diferente da nossa, que têm um pensamento político diferente do nosso, que têm uma compreensão de vida, seja lá qual for, diferente da nossa. Quando a gente tem dificuldade de acolher isso, de entender isso, a gente precisa ler a carta de Filemão e a gente precisa aprender com ela, não é? O Filemão, ele poderia ter escolhido preservar a sua abordagem social, o seu lugar social, inclusive, não é? Ele, ao invés disso, se abriu para um valor totalmente diferente, que foi o relacionamento baseado no amor, baseado na fé. Nessa nova fé que ele estava abraçando e que Onésimo também abraçou, né? Então, pela fé, ele passou a amar uma pessoa que era antes a sua escrava. Pelo amor, ele tornou-se uma pessoa que entendeu que o outro, seu ex-escravo, que agora não é mais seu escravo, que ainda é, mas que ele já não se relaciona mais como seu escravo, pelo amor ele entende que essa pessoa é seu irmão. O imperdoável foi perdoado. O inútil converteu-se em útil. Filemão mudou. Às vezes, a gente tem medo de mudar porque a gente teme não se reconhecer mais. Embora esse seja um medo, por vezes, genuíno, não faz parte da nossa identidade cristã e nem luterana. Cristo muda radicalmente as nossas vidas. E essa mudança não é um processo estático, acontece todos os dias. O Martinho Lutero disse: somos todos onésimos do Senhor, somos todos servos úteis do Senhor, estamos todos na mesma condição, escravos fugitivos do pecado, perdoados por Jesus Cristo. Isso muda tudo. Isso define quem nós somos. Quem somos? Somos um povo perdoado, chamado a servir uns aos outros, umas às outras, ou se preferirem, a sermos úteis com relação uns aos outros e umas às outras, um povo perdoado, motivado a perdoar, a acolher e a amar. Podemos dizer amém a isso? Amém. Amém.
Muito bem, então nós vamos colocar de pé e vamos cantar a canção A Volta do Cativeiro.